Boa tarde, galera. 11 de abril de 2026. Um dia ensolarado, né? Aqui a gente está mais ou menos com a temperatura, acredito que 15 graus, né? E hoje vai fazer um tempo legal para a Espanha, né? Para cá, para o norte da Espanha, para Burgos. E vamos tocar num tema. Estão me chamando aqui, só que eu não vou atender. Vamos tocar num tema, na hora do vídeo me chama. Vamos tocar num tema que é um tema que é muito sério, né? Que são os homens de 50 anos com testosterona baixa, né? Claro que eu quero sempre dizer uma coisa aqui, ó. Esses vídeos, eles são para pessoas que querem, sem ajuda de anabolizantes, sem ajuda de wheys ramificados, isolados, ter um corpo com uma testosterona que te dê uma massa muscular correspondente com o seu eixo biológico. O que é o eixo biológico? É determinado pelo próprio corpo quando é mais ou quando é menos alguma coisa dentro do seu corpo. Por exemplo, você tem, que se chama de ectomorfo, essas coisas, essas palavras bonitas, científicas. Na verdade, isso o corpo mede por si próprio de acordo com a alimentação. O que adianta você descobrir que você é ectomorfo, essas modas aí, de repente você começa a comer comida industrializada e você passa a ser diferente. Você passa a ser outra pessoa dentro do corpo. Eu conheço pessoas que tinham metabolismo para ser magros e hoje em dia são gordos. Então isso é meio que moda, é meio que umas sinalizações. Claro que se mede pela massa óssea, todo esse tema aí, mas o corpo, a bioquímica, né, a expressão da bioquímica é um pouco complexa, porque se pode aplicar a epigenética nisso. Você pode fazer uma epigenética maligna, de você ter um metabolismo direcionado a ser magro, e de repente você alterar essa bioquímica e parar realmente de outra coisa que não corresponde. É aí que eu chamo, colocar capota de Scania de um motor de Fusca. Anda, mas vai sobrecarregar o motor mais rápido, ou seja, você vai morrer mais rápido, envelhecer mais rápido e ter doenças ligadas a envelhecimento precoce mais rápido, né? Então esse vídeo aqui é para todo mundo tem direito de ser o que quiser. Se você tem fé, pois a fé tem que ser para tudo, não só para aquilo que te convém. Por exemplo, se você tem fé em Deus e não quer cuidar do corpo, não liga para isso, teu negócio é dizer, cara, eu vou usar e abusar do meu corpo e quando eu necessitar, eu peço para Deus, mas se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus e acabou. Então não chora, porra. Não chora quando você estiver doente. Eu sempre digo que Deus é um Deus de ordem. Se você é feito de matéria, se você é feito de células, é porque Deus pediu para você ser assim. Ah, mas Deus não pediu. Deus não criou nós assim. Deus criou nós no Jardim do Éden como seres de comunicação espiritual com Ele direta, mas devido ao pecado, então Ele permitiu. Então, a partir do momento que Ele soprou o alento de vida, o hálito de vida, a partir do momento que Ele fez você de matérias-primas da terra, a partir do momento que Ele fez isso, é porque havia que respeitar um nascimento de uma matéria interessante, não espiritual, porque tem gente que leva tudo para o espiritual. Ah, eu não tenho capacidade de deixar o açúcar em excesso, não tenho capacidade de deixar as coisas em excesso, eu vou dizer que eu sou espiritual, porque me convém. Ah, cara, para de estar falando besteira, que esse negócio de cuidar do corpo
Não me interessa ganhar dinheiro sem limite, me interessa Tem gente que tem mania de querer imitar essas pessoas que dizem, eu conheço uma pessoa que tem admiração patrão que é espanhol, e que não é ligado ao cristianismo, não respeita o próprio corpo e imita ele. Hoje em dia ele tem uma condição financeira boa, mas não tem saúde. Por quê? Porque, cara, uma pessoa para trabalhar muito e ter saúde é uma pessoa prudente nutricionalmente. Porque o trabalho pode ser virado uma atividade estressante e desgastante, principalmente construção. Uma pessoa que vai trabalhar na construção, que sai de casa comendo carboidrato, vai ter uma determinada, carboidrato refinado, vai ter uma determinada época que ele vai ser taxado como trabalhador, vai ser o cara do bairro, mas vai ser o que vai ter mais envelhecimento precoce, mais doença, e logo quando morrer, isso termina. Então é muito importante vocês saberem que a testosterona não é um hormônio só sexual. É um hormônio de todos os músculos do corpo, inclusive o coração. E quando você fala de testosterona, você vai estar falando de um homem vigoroso. Por que que eu tenho 50 anos e tenho um libido sexual bom? Por que que eu tenho hormônios bons? Por que que eu não preciso estar em academia todos os dias tomando whey, fazendo isso para ter esse corpo que eu tenho aqui, que tudo bem, não é um corpo atlético desses, mas eu posso dizer que eu não preciso estar tendo dores nas costas, eu não preciso ter dores articulares, eu não preciso para dizer que eu faço parte dos cinquentão. Também eu não preciso tomar, entendeu? Proteínas vindo de um animal ruminante com 4 estômagos, que não tem nada a ir para passar secreção mamárias com informações de hormônio para mim. Entendeu? As vacas de hoje, elas têm uma quantidade de hormônios, né, muito alto para que você consuma seu leite. O leite da vaca é para o bezerro. Mas tudo bem. Então o que acontece? Por isso que usam o leite da vaca para malhar, para isso aqui, né? Por causa que é muito potente, é muito, mas vai trazer problema. Entendeu? A gente tem que respeitar uma cadeia alimentar compatível à alcalinidade, ou então compatível a meio ácido, mas não totalmente ácido, né? Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas a alimentação ela não vai, devido à bioquímica, ela não vai ficar alcalina. Gente, a gente não pode ser alcalinizado demais que a gente morre. E se a gente for ácido demais, o sangue, a gente morre. Então o corpo, mas não significa que você tem que encher de escombro no corpo. Toda a vida que a gente faz e está direcionado hoje em dia na modernidade é tóxica. É tóxica. Por exemplo, acordar com despertador, tomar carboidrato de manhã refinado, sair correndo, estresse, fazer força. Tem gente que se tirar o café e a verdadeira realidade do corpo sair, não dá para fazer nada, hein? Eu não tomo café, não tomo nada de estimular, porque eu quero realmente assistir a minha madurez, minha velhice mitocondrial, não a neurológica. Então vamos nessa. Como que fazer para ter testosterona alta naturalmente? Né? Primeiro, você tem que desinflamar seu corpo. Né? Por quê? Porque, cara, para mim, para uma pessoa chegar ao nível de testosterona boa com 50 anos, que você pode competir com um menino de 25, tem muita gente que diz assim, cara, será que você é como um menino de 25? Cara, cuidado. Eu respondo em termos de libido, de tudo mesmo, de verdade. Sem precisar de pastilhas, sem precisar de whey, sem precisar de suco de tomate, sem precisar de nada para aumentar nada. Meu corpo produz. A única coisa que eu tenho que dar
é matéria-prima de qualidade. Olha, colesterol alto, todo mundo tem esse negócio de colesterol alto, colesterol alto, colesterol alto. Você sabe por que o colesterol alto faz mal? Existe uma coisa chamada coenzima Q10, que aqui chama Q10, no Brasil deve ser coenzima Q10. Ela é a responsável para não oxidar o LDL. Então, toda vez que você toma estatina ou qualquer coisa, o que vai acontecer? Você vai silenciar a coenzima Q10, a coenzima Q10. E quando você oxidar a coenzima Q10, você vai deixar o LDL disparar oxidado no sangue. E aí o HDL vai estar baixo. As pessoas longevas, elas têm o HDL alto e o LDL alto, mas menos que o HDL. Mas elas não estão oxidando esse LDL por causa da coenzima Q10, que é um anti-inflamatório e é um anti-age, né, como diz, né, coenzima Q10. Então, o que acontece? As pessoas, elas estão pensando, olha, homem da minha idade, eu estou falando de pessoa da minha idade, tá, gente? Eu não estou falando organismos jovens, se é que agora tem muita gente com 20 anos com câncer, 20 anos com testosterona baixa, 20 anos com corpo de mulher, 20 anos com gorduras demais pelo corpo, com quadril grande, com bunda grande de mulher, muitos homens, por causa da alimentação, sim, da alimentação, porque muito... Você sabe o que ajuda? Você sabe a história das frigideiras de Teflon, frigideira que não gruda os alimentos. Eles transportavam na Segunda Guerra, né? Eles estavam fazendo bombas, né, nucleares, e eles estavam usando urânio, né? Estavam usando cloro, estavam usando um monte de coisas para aperfeiçoar. O que aconteceu? Esse cloro, esse derivado do cloro, que chega ao cloro, ele era transportado em caminhões pipa. E esses caminhões não tinham estrutura por dentro forte o suficiente para não receber a corrosão, porque era muito corrosivo, né? E aí, esse derivado do cloro, esse que ia chegar ao cloro, que muita gente usa para escovar dentes, essas coisas, para coisa, eles tinham que criar algo que revertesse o caminhão por dentro, porque toda vez que eles tentavam transportar esse tipo de substância, o caminhão não prestava, porque corroía. E era rápido, era intenso. E aí eles criaram o Teflon. E usaram dentro dos caminhões para que essa corrosão não chegasse. Daí, um abençoado, para não dizer outra palavra, inventou de dizer assim: já que é tão protetor, é tão isolativo e aguenta tanto, vamos fabricar panelas e frigideiras de Teflon. Mas só que o problema é o seguinte: cara, se você comprar uma frigideira de Teflon e você fritar um ovo com uma colher de pau e botar uma temperatura baixa e colocar azeite de abacate, ou botar azeite de coco, ou botar banha de cabra ghee, ou banha de ovelha ghee, ou se você colocar banha de porco, com um Teflon mesmo, a proteção de Teflon, que aguenta altas temperaturas, eu te digo que você vai poder usar essa frigideira durante 2 meses e jogar fora. Mas o que a galera faz? A galera começa a mexer com colher e arranhar o Teflon, soltar aquele Teflon. A pessoa começa a raspar, começa a fritar ovo com azeites hidrogenados em alta temperatura
e começa a soltar esses agentes químicos prejudicial que eram usados na guerra para transportar. Então, esses são os responsáveis por baixar a testosterona em homem. Então, você quer ter uma testosterona alta, você, aos 50 anos, eu digo 50 anos, testosterona livre, testosterona livre, boa, sem estar inflamado, entendeu? Porque se você não está inflamado, sua testosterona aumenta. Se você está inflamado, a testosterona baixa. Se você tem níveis de insulina alto, ou níveis de glicose que vem acompanhado com insulina, você automaticamente vai ter testosterona baixa. Então, como é que você com 50 anos ou com 40 tem que ter a testosterona alta? Como? Pela manhã, se você toma café da manhã, você tem que acordar de manhã e tomar água. Água mineralizada, água pura, mineralizada corretamente, se preferir de manancial, ou então água mineralizada corretamente. 600 ml ou 500 ou 400 dá. Ao acordar, de preferência com um pouquinho de limão, cuidado com o limão, porque o pH do limão é parecido do estômago. E lembre-se que antes de chegar no estômago vai passar pelo esôfago, e o esôfago não tem um pH ácido. Então pode causar pequenas irritações, então você bota pouco limão na água. Somente para dar aquele pump aí na vitamina C e no limoneno. Ingeriu de manhã, 600, 500, 400 ml de água com um pouquinho de limão, um pouquinho, uma gota de vinagre de maçã, também pode ser. Você acordou 7 horas da manhã, fez isso. Acordou, antes mesmo de escovar dente, você vai e toma essa água. Depois, você pode escovar dente com pasta sem flúor. Não fui eu que inventei, vende aqui na Casa de Produtos Naturais. Depois disso, se você tomar café, você vai ter que esperar meia hora, que é para acordar, É para acordar o corpo, para poder o corpo despertar o metabolismo, Seu cortisol vai subir, nada de tomar café preto, nada. Imagina, seu cortisol vai subir naturalmente e você vai tomar um estimulante. Você vai meter seu corpo em um trabalho forçado. Então você tem que dar essa pausa. E aí você vai tomar seu de jejum, seu café, que é chamado café da manhã, que não é café. Então o que você vai fazer? Ovos, de preferência ovos ecológicos, com azeite de oliva virgem, extra virgem por cima. Entendeu? E esse azeite de oliva extra virgem, mas tem um azeite de oliva que diz azeite de oliva para fritura, está hidrogenado, não usa isso. Por isso que ele serve para fritura. Então usa azeite de oliva cru, virgem, em cima dos ovos. E se você come muito, mete um abacate e coma aquilo ali. Depois você vai passar 2 horas da tarde só você vai comer. Vamos supor que você come 10 horas da manhã, o café da manhã, que é o abacate, os ovos e o azeite de oliva virgem em cima, extra virgem, do verde, daquele que dá um picor na garganta, você vai comer, a alimentação principal, que é no meio-dia, que no caso aqui é 2 horas da tarde, o quê? Uma sardinha com quinoa, um salmão com quinoa, entendeu? Uma carne vermelha de boa qualidade com quinoa, E aí a gente vai entrar no tema da carne vermelha, que é a que mais aumenta a testosterona quando ela vem acompanhada com gordura. Mas calma, que eu vou dizer para vocês qual é o problema da carne vermelha.
Entendeu? Então, o que acontece é que você vai comer isso aí. E quando for 6 horas da tarde ou 7, enquanto tem a luz, você vai fazer a última refeição. Que pode ser abacate, um salmãozinho, a mesma sequência de manhã, praticamente. 6 horas da tarde ou 7. Se for mais próximo de você dormir, não pode ser coisas que demoram a digerir. Senão você vai ter que comer antes. Agora vamos para o tema da carne. Né? O tema da carne é o seguinte: a carne é um alimento completo. Né? A carne é um alimento completo. Aminoácidos, proteínas, gordura boa, creatina, ferro, hemo, que é o ferro biodisponível, né? Mais do que o fosfato de ferro, que isso daí também é um tema que outro dia, qualquer dia eu vou dizer que tipo de planta fornece o fosfato, que também entra suave e entra bacana, só que ele vai ser transformado, ele tem um pouco de dificuldade. Mas o ferro hemo, que é o da carne, ele é bioidêntico, vamos dizer assim. Né? Ele é, não, biodisponível, biocombinativo, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A carne, aí, mas por que falam da carne? Porque depende de que carne. Né? Se é uma carne de pasto, como comer essa carne, que horas comer essa carne, como está seu suco gástrico, suas pepsinas, enzimas, enzimas que chama no Brasil, aqui bota um pouco enzimas, às vezes eu misturo um pouco do espanhol, gástricas, né? Como é que tá teu deodeno, né? Para quem não sabe, o deodeno é como aquela gordura que fica na mão e é o sabão que você vai tirar a gordura para passar para o intestino delgado. Entendeu? Então o problema da carne é o seguinte: acompanhado com carboidrato, que atrapalha a digestão correta, carne de péssima qualidade, carne estragada, carne de vacas hormonadas demais. Mas se é uma carne saudável, vermelha, você tem que saber comer. Quem gosta de comer carne todos os dias deve fazer uma refeição só por dia. E a carne com gordura, ela tem ferro, ela tem um montão de matéria-prima para formar testosterona. A carne com gordura, que não é em excesso, as pessoas dizem assim, não, mas é excesso. Mas por quê? Porque as pessoas querem comer bacon com ovo de manhã. Aí logo entre o almoço come Danone, outra lá vai proteína e dificuldade, né? Sobrecarregando aí o sistema digestivo. Aí quando é no almoço e toma de novo carne cozida, aí no jantar carne frita ou carne com ovo ou carne não sei o quê, aí isso faz um engarrafamento digestivo aonde não leva a manutenção dessa digestão. Você já viu o carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro? Você imagina que o carnaval é maravilhoso, mas existe um processo de limpeza da Sapucaí depois que termina o carnaval, né? Carnaval é maravilhoso, a carne é maravilhosa, mas ela precisa do processo de limpeza da Sapucaí. Ela precisa chegar no estômago com ácido clorídrico com pH baixo, de 2. Para quê? Para ter acidez, de quebrar essa carne. Primeiro ela tem que ser bastante mastigada e de preferência sem carboidratos refinados. Você não pode comer carne com arroz depois de 50 anos. É proibido praticamente pela lei biológica comer carne com arroz e feijão com 50 anos. Isso é comida da nossa infância, comida... Quantas e quantas famílias não foram alimentadas com carne, feijão e arroz, ovo, feijão e arroz? Mas claro, a gente era jovem. Eu prefiro farinha, sal, de que arroz e feijão. Com essa idade.
Com todo respeito às pessoas que não têm condição financeira, como foi comigo na época também, aquelas pessoas que não tiveram, que não têm o que comer até hoje, eu respeito. Mas a nível nutricional, a nível compatível biológico, isso é tudo por amido, cara. Arroz não tem nada mais que amido. Feijão, ele é uma semente, vamos dizer assim, uma leguminosa, o que você queira chamar, que é o que você queira chamar. Eu não tenho nem tanto muito respeito por isso, assim, em relação a nutricionista, que eu nem quero nem muito entender. É que ele tem tanto oxalato, que o processo para você chegar a comer ele é tortura, meu amigo. Você tem que deixar de molho, panela de pressão não sei quantas horas, e aí você vai degradando aquele ferro, que é o fosfato de ferro, que não vai aguentar tanta coisa. E quando você chega a comer o feijão, já não tem mais nada. O feijão, ele é interessante nutricionista, e tem um poder nutricional, mas sem passar por esse processo. E você não vai poder comer o feijão cru. Você vai ter que comer o feijão com todo esse processo, que elimina a saponina, que elimina os oxalatos. E aí, quando você vai comer ele, já não é interessante. O espinafre, por exemplo, sabe? O espinafre só serve para o papai. Porque para o ser humano, o que tem de oxalato, cara, se você comer uma carne com espinafre, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Se você comer uma carne com espinafre, você não vai ter testosterona alta. Mas por quê? Claro que depende de como seja esse espinafre. Se você deixar ferver, você deixar ferrar com o espinafre mesmo, aí vai inibir os oxalatos, mas também o fosfato de ferro vai embora. Aí vai ficar folha. Folha cozida, recozida e cozida. E aí você pode comer com carne. Mas se você pegar uma salada crua de espinafre e você for bastante sensível ou não sensível, depende. Se você for bastante sensível ao oxalato, você vai perder 70% desse ferro da carne. A salada. A carne, arroz, feijão e mais uma salada com espinafre. Cru. Se você for sensível, você vai perder... aí você perdeu 70%, você vai perder 80%. E se você for bastante sensível ao oxalato, você vai perder 100%, você vai comer para nada. Por exemplo, se você pegar uma carne boa de vaca que come solto, ou boi que come solto, erva, que não tem tantos antibióticos nem nada, que não foi alimentada na soja nem nada, e você pegar essa carne e inventar de fazer uma salada, e na hora que você comer a carne, você comer a salada que tenha espinafre cru, cheio de oxalato, o oxalato vai quelar todos os nutrientes da carne. Não vai sobrar um. Por isso que a carne se torna perigosa muitas das vezes. Porque ela acaba sendo um peso de toxina em vez de ser um peso nutricional positivo. Por causa da combinação, por causa de como está seu estômago. Então a carne seria interessante para pessoas prudentes, aquela que conhece o organismo. Não a simpatizante de nutrição, e sim aquela que conhece nutrição profunda. Então, se você quer testosterona alta, você tem que ter zinco, você vai ter que ter ferro, você vai ter que ter uma série de coisas. Magnésio. E você não pode cometer erros nos 50 anos. Você pode cometer erros jovem, que seus hormônios estão lá nas nuvens, que o seu metabolismo aguenta lixo. Então, quando você chega e come a carne sem saber e sem ter a condição biológica de comer, ferrou. Ferrou. Então, por isso que os homens de hoje estão correndo para whey, creatina, para todos esses suprimentos, porque eles não estão conseguindo se divertir na sociedade, socializar sem as regras. Entendeu? Por exemplo, ontem eu fiquei até tarde com uma galera da igreja conversando, mas eu não comi o que eles comeram. Eu comi torresmo.
torresmo de porco ali um pouquinho e nada mais. E acordei maravilhosamente com minha testosterona boa. Por quê? Porque não cedi a essa massa, a essa bola de neve de irresponsabilidade nutricional, biológica, sabotando a bioquímica, né? Não fornecendo corretamente os mecanismos para ter, como antigamente, homens vigorosos. Antigamente os homens com 70 ou 60 anos faziam filhos, estavam vigorosos. Hoje em dia não. Hoje com 40 o cara já é broxa, aí fica tomando medicamentos azuis para impressionar as mulheres, para dizer, nossa, esse coroa ali. Rapaz, as mulheres às vezes elas são enganadas porque não interessa para elas querer saber, elas querem que o cara coloque o negócio lá bem a ponto e aí acabou. Muitas das vezes ela não está preocupada se o homem tomou alguma coisa, se vai... Cara, mas ainda existe homens que não... Você, para ter testosterona alta, você não pode tomar remédio muito. Você não pode chegar a precisar do remédio, porque senão você vai ter que tomar, se vai ter que tomar, vai sabotar. Você não pode tomar banho com sabonetes químicos que tenham derivado de petróleo. Você não pode passar desodorantes que tenham parabenos, que tenham derivado de petróleo. Você não pode escovar dente com flúor. Você não pode fazer nada dessas coisas. E muita gente não quer. Tem gente que pergunta, ei, você escova dente sem flúor? Aqui meus dentes, ó. Se você tivesse certo, meus dentes estavam tudo podre. Entendeu? Você está errado. O que faz carne é pão, que acidifica, muda o pH da boca. O que faz carne é pizza, é chiclete, é bala, é açúcar que faz carne. Todos os dois tipos de açúcar. Não escova dente com flúor. Tem vezes que eu nem escovo o dente, só escovo antes de dormir. Na hora que eu acordo eu não escovo. Ai, mas tu deve ter a boca... Não, não existe isso, meu amigo. Não existe isso. Antes de dormir, eu escovo a língua, escovo bem. Aí às vezes quando eu acordo, né, eu já vou para água morna e tal. E se trata de bactéria, de equilíbrio bacteriano, se trata de destruir todas as bactérias. Entendeu? E às vezes escovo com pasta sem flúor, né? E aí, ó, não tem problema. Não tem que estar botando funda, estragando os dentes, serrando os dentes, fazendo merda, não, pai. Aí, olha só. Olha só. Então é isso que vocês são os passos. Ah, exercício físico. Cuidado com exercício físico em excesso com 50 anos. É preferível, com 50, você viver o que você viveu com 17, 18 em termos de esporte. Vai jogar um futebol. Por quê? Porque o exercício físico estressante do corpo, equilibrado com alegria, fica equilibrado. Agora, exercício físico estressante traz envelhecimento precoce. Ou seja, joga a bola. Você está trabalhando cardio, você está eliminando toxina e está feliz. Ontem eu fiquei jogando vôlei com a galera da igreja e fiquei feliz e não senti esforço. Você emagrece sem sentir, você não estressa seu corpo negativamente. Agora vai para uma academia, fica lá estressando. Aí depende do seu cérebro. Se você tem prazer de fazer aquilo ali, vai ser o útil ou agradável. Se você fizer sem prazer, vai ser o duvidoso. Quem vai decidir é a tua bioquímica. Quem vai decidir é teu sistema metabólico. Né? Aí você joga da consciência para a reação da matéria-prima misturado com a bioquímica e o sistema endócrino também. Então, é uma série de coisas que é necessário. Né? Às vezes eu vejo os caras da minha idade, com 50 anos, tudo tomando, fazendo botox, tirando bigode chinês, tomando creatina, tomando whey. Aí os caras estão tudo com o corpo aí, ó. Meu corpo aqui é assim, ó. Mas é um corpo natural. É um corpo natural. Não tem nada aqui, nada, não tem cafeína, não tem café de manhã. Ah, eu vou sair para malhar, vou tomar café. Nada. Eu vou em jejum,
faço um pouco de exercício físico. Quando eu vejo que a minha mente, quando eu vejo que eu dormi mal, quando eu vejo que eu tô com ataque de algum vírus que me deixou um pouco mais leve, quando eu vejo que eu não malho, porque não vai ser uma coisa prazerosa. Malhar, fazer exercício físico, é cometer pequenos estresses em certas fibras musculares. Para quê? Para que estimule o próprio corpo a produzir reparos e saltar sistema de longevidade. Só que isso não funciona como a galera fica falando nas redes sociais. Isso é uma atitude interna do corpo que trabalha em paz e modernidade. Se você passar do limite, você vai ficar com um corpo bonito, momentâneo, mas não vai ter longevidade. É bonito no momento. Entendeu? Esse é meu segredo para ter minha testosterona boa. Não existe bebida alcoólica e testosterona boa. Não existe carboidratos refinados. Você quer as coisas que mais baixam a testosterona no homem? Refrigerante. Todos os industrializados, né? Bebida alcoólica, remédios de drogaria, né? Principalmente inibidores de como é que se diz, rapaz? De colesterol. Principalmente inibidores de colesterol. Aquele que vai lá e baixa o colesterol. Por quê? Porque olha só, se você come uma carne gordurosa, tem tudo para poder você ter um colesterol benigno, para um colesterol não oxidado por causa da coenzima Q10 e um LDL alto, mais alto do que o HDL, que também não tem por que matar se não for culpa da coenzima Q10 não estar ativa para desoxidar e diminuir. O que acontece? Esse HDL alto é o que vai fazer a matéria-prima que vai fazer a tua testosterona. Mas se você se você tiver gordura hidrogenada, tiver gordura de péssima qualidade, gordura cheia de conservante, gordura feita em laboratório, o corpo vai dizer: como é que eu vou fazer testosterona dessa matéria-prima? Como é que um pedreiro vai construir uma casa sem cimento? Como é que seu corpo vai fazer boa testosterona livre, sem gordura boa? Aí as pessoas ouvem isso aqui e vai comer carne toda hora com o sistema inflamado. Carne com pão, carne com arroz, carne... Meu irmão, com 50 anos eu te asseguro que tu não vai bem. É por isso que homens com 50 anos não fazem mais filho, não tem mais ereções corretas, não tem por isso. É por isso. Por quê? Porque socializar hoje, se você vai num lugar que as pessoas estão comendo 11 horas da noite, as pessoas acham que você é o louco, que você é o errado. Quando 11 horas da noite ela vai estar dormindo já. Então, se você já não está dormindo, você já está errado, imagina comendo. Então, você tem que bater de frente com uma sociedade tóxica, aonde é um mercado que te empurra para a farmácia e a farmácia te remedia, nunca te cura. Nunca. O corpo se cura sozinho. O que você tem que tratar de fazer é não precisar, não chegar a precisar. Porque as pessoas dizem assim: não, mas eu tomo remédio, gente ignorante às vezes. Ah, mas se eu não tomar remédio eu morro. Claro, porque você deixou chegar a essa situação. Mas o remédio não faz parte da tua biologia. O remédio não faz. Se a pessoa estudar o corpo inteiro, ele é todo programado para reciclar e para não morrer. Pelo menos cedo, né? Pelo menos precocemente. Até as pessoas que carregam informações genéticas com tendência a morrer cedo, se praticar epigenética, não morre cedo. Porque a epigenética, ela é mais forte do que a própria genética.
Por quê? Porque com a epigenética você pode silenciar genes genes de doença e saltar genes de longevidade. Você consegue transformar aquilo que seu pai passou por irresponsabilidade dele para você, porque você não tem culpa. Você não pediu para nascer e nem para nascer com irresponsabilidades biológicas formativas dentro de outro ser humano. Ou seja, você está dentro da placenta da sua mãe, você não tem culpa que ela está fumando, nem que ela está bebendo. Para que as células mutem para proteger esse feto e venha você com certas tendências informativas de genes prejudiciais. Então presta atenção. Não fica te ligando em pequenas confusões por causa do idioma, às vezes que eu meto, que você pensa que está errado. Preste atenção no que você está entendendo de lógica. Se você quer testosterona alta, você tem que ter disciplina. Deixa as pessoas te chamar de louco. Deixa as pessoas te chamar de exagerado, de fanático, de hipocondríaco. Deixa te chamar do que quiser. Todas as pessoas que ficaram me chamando assim, ou estão com envelhecimento precoce, ou estão em cadeira de roda. Então por que que eu, vendo isso, eu vou achar que a sociedade está certa? Rapaz, é incrível. Gente, eu vou correr um telefone aqui que está insistindo, que é sério agora. É um colega meu que deve ter alguma coisa. Fica esse vídeo para vocês aí. Fica um abraço. Depois eu dou outras dicas de como ser assim como eu, sem precisar de creatina, de nada dessas coisas. Que claro, voltando a dizer, a creatina, ela pode ser necessária no caso de idosos com problema de sarcopenia avançado, ou com pessoas novas, com dificuldade, aquelas pessoas que têm água tóxica dentro da célula. Deixa eu ver o que mais. Pessoas que têm desnutrições severas, que você pode introduzir. O whey é a mesma coisa, em pequena quantidade para pessoas que estão necessitando de uma urgência nutricional. Agora, para pessoas que nem eu, tomar whey é buscar problema. Sabe por quê? Porque esses hormônios, vamos dizer assim, esse hormônio que eu digo porque tem caseína e vai acabar estimulando aí o crescimento e tal, isso pode, devido que a gente vai ficando mais idoso, vai ficando mais velho, isso pode potencializar erros de reparação de células madres, células mães, para células obedientes, não? Por exemplo, uma alta potência na glândula da próstata, nos tecidos blandos do corpo, na tireoide, na mama, nos casos das mulheres, no ovário, pode potencializar aquelas células sandescentes que estão ali, meio que cresce, não cresce. Você toma uma caseína inflamatória, potencializadora de crescimento muscular, você vai estar crescendo também e dando ferramenta para células sandescentes. Célula muitas vezes com erros. Você está colocando fuzis na mão de bandido e dando pistola para policiais. Entendeu? Que é o sistema imunológico. Então fiquem de olho. Nem tudo que parece é. Hoje em dia a gente está cheio de gente rica aí, pela internet, se dizendo ser nutricionista. Lembre-se, nutricionista verdadeiro, nutrólogo, não digo nem nutricionista, vamos no nutrólogo, que estuda mesmo de verdade. Que se é curioso, vai a fundo. Tem que ver pela aparência da pessoa. Aparência externa não. A vida, Eu creio que vivemos um tempo que para você confiar nas pessoas, você tem que ver o seu testemunho de vida, tanto na igreja como na sua biologia. Quando você vê uma pessoa ali, que você vê que está falando de nutrição, que está enchendo de palavras bonitas, científicas, treinada por universidades compradas, por indústrias, que eu não posso dizer o nome aqui, começa com B, que patrocina essas universidades, que silencia a verdade dessa universidade, você olha para a cara deles. Se eles tiverem envelhecido precoce, se eles não são exemplos na vida, não siga, por mais que a multidão siga.
Fica esse vídeo para vocês aí, um grande abraço, eu tô na área, eu digo a fecha, né, a data dos vídeos, pra galera não pensar que isso aqui é vídeo antigo. Eu não gosto de colocar manipulação nos meus vídeos, nem filtro, nem nada. Eu gosto de botar a cara assim, ó. Eu tô envelhecendo como todo mundo tinha que envelhecer. Eu tenho 50 anos, mas eu tô envelhecendo como todo mundo tinha que envelhecer. Só que nem todo mundo tem capacidade de sair dessa manipulação que existe hoje em dia no mundo inteiro. Fica um abraço aí. É Apocalipse Nutricional.